Como já falei em outros vídeos aqui no canal, a exposição deliberada ao frio tem muitos benefícios físicos. Mas qual será o seu impacto sobre a mente? Bem, nesse vídeo você vai descobrir a resposta para essa pergunta e ficará chocado com a quantidade de benefícios que você está deixando de obter através dessa prática. Além disso, você aprenderá um protocolo cientificamente comprovado para melhorar o foco, o humor e a sua capacidade de regular sua mente em resposta ao estresse. A ideia de que a exposição ao frio é algo que precisamos evitar a todo custo por nos fazer mal não é de hoje, e em praticamente todas as partes do mundo há um certo medo com relação ao frio, e não é para menos. Afinal, basta nos expormos a uma temperatura muito baixa por um período relativamente curto de tempo para termos uma hipotermia e morrermos. Tendo isso em mente, a simples ideia de se imergir até o pescoço dentro de uma água congelante durante o inverno sempre foi algo incogitável e aterrorizante para praticamente todo mundo, menos para uma pessoa. E essa pessoa se chama Wim Hof, que também é conhecido como o Homem de Gelo. Esse é o cara que quebrou essa crença popular e provou através de estudos científicos que sim, é possível e até recomendável nos expormos ao frio extremo de vez em quando de forma segura. Após sua grande popularidade na internet, Wim Hof influenciou milhões de pessoas a começarem a se expor deliberadamente ao frio. E o resultado disso é que hoje em dia há milhares de depoimentos espalhados pela internet de pessoas afirmando que melhoraram seu humor, seu foco, sua ansiedade e seus níveis de energia. A exposição deliberada ao frio é o ato de se expor por livre e espontânea vontade ao frio, seja através do ar, da crioterapia ou da água, que, diga-se de passagem, é o método que vamos nos concentrar nesse vídeo. Nesse caso, a palavra deliberada é fundamental, pois significa que você estará fazendo algo desconfortável de propósito por acreditar que terá benefícios. E isso é um ponto importante porque quando você tem essa mentalidade, os efeitos são completamente diferentes daquele que você teria se tivesse que fazer a mesma coisa contra a sua vontade. Ok, mas o que a ciência diz sobre isso? Veja, muitos estudos já investigaram os efeitos do nado em água fria, ou nado em águas abertas, como eles também chamam. E todos eles comprovam que nadar em uma água fria melhora o humor e pode até ser usado como ferramenta para tratar transtornos depressivos graves. Mas aí vem uma questão: quem é o verdadeiro responsável por esses benefícios? A natação ou o frio? Bem, um estudo recente teve como objetivo isolar esse fator da natação e testar o efeito da imersão em água fria no humor. Nesse estudo, os participantes ficaram imersos na água do mar por 20 minutos, água essa que estava numa temperatura de 13,6 graus Celsius. O resultado disso foi que todos os participantes apresentaram uma melhora significativa no estado de humor e bem-estar geral e uma diminuição nos níveis de tensão, depressão e fadiga. Além disso, ao analisar a literatura científica, algumas coisas ficaram muito claras. Primeiro, as pessoas percebem uma melhora no humor e no foco após a imersão em água fria. Além disso, elas relatam que essa é a razão pela qual continuam praticando essa técnica. Segundo, o frio é um estímulo confiável para aumentar os níveis de neurotransmissores associados ao bom humor e foco. Terceiro, a reação fisiológica de todos os seres humanos ao frio é universal. Não importa o quão resiliente ou corajoso você seja, o frio sempre vai te causar desconforto. E esse último ponto é um aspecto muito importante, porque é através do desconforto que nosso corpo e mente se fortalecem. Portanto, o frio pode ser um grande aliado para te ajudar a construir resistência mental. Caso não saiba, uma das características da resistência mental é a capacidade do indivíduo em realizar tarefas de forma calma e eficaz, mesmo em condições extremamente estressantes. Característica essa que sempre teve e que sempre terá muito valor em nossa sociedade. A exposição ao frio coloca nosso corpo sob estresse e, como consequência, nos oferece uma oportunidade de fortalecer nossa capacidade de manter a calma e o foco em situações desafiadoras. Essa prática promove um controle que vem de cima para baixo, ou seja, o controle das funções cognitivas superiores sobre as reações corporais. Dessa forma, cada vez que seu corpo é estressado pelo frio e você consegue controlar o impulso de sair daquele sofrimento e manter a calma, você desenvolve uma blindagem mental que te servirá para lidar com qualquer outro tipo de estresse na sua vida. Nesse estudo chamado Brain Over Body, os pesquisadores testaram o próprio Wim Hof durante uma imersão prolongada em água gelada.
E o que eles descobriram foi que havia uma ativação em certas áreas do cérebro que são envolvidas na facilitação do que eles chamam de foco interno e atenção sustentada na presença de estímulos adversos. Os autores sugerem que esse método pode permitir que os participantes desenvolvam controle sobre seu sistema autônomo, e isso poderia beneficiar tanto intervenções no estilo de vida quanto o tratamento de condições clínicas. Agora, o que acontece em nosso corpo quando estamos sentindo frio? Durante a exposição ao frio, nossos corpos liberam grandes quantidades de adrenalina, noradrenalina e dopamina. Essas substâncias químicas, que também são conhecidas como catecolaminas, têm efeitos diversos em nossos corpos. Por exemplo, a noradrenalina e a adrenalina aumentam nosso nível de agitação, foco, desejo e capacidade de se mover, enquanto a dopamina é a molécula da motivação e da busca pela recompensa. Mas a questão é que a dopamina em particular parece ser a principal razão pela qual sentimos os benefícios em nosso foco por meio da exposição ao frio. Em um estudo muito interessante, pesquisadores examinaram um grupo de jovens durante imersões de 1 hora em águas de 14, 20 e até 32 graus. O estudo mostrou que os participantes que foram imersos na água mais fria, a de 14 graus, tiveram um aumento de adrenalina de até 500% em relação à linha de base e um aumento de dopamina de até 250%. Para que você tenha noção do que é isso, esse aumento de dopamina se equipara ao aumento que é causado pela cocaína. Mas o melhor de tudo é que, ao contrário do que acontece com drogas pesadas como essa, o aumento de dopamina causado pela água fria continua por horas após a imersão. Claro, nesse estudo, a água mais fria não era congelante. Além disso, os participantes ficaram dentro dela por 1 hora, o que acaba sendo algo impraticável no dia a dia. Mas, provavelmente, temperaturas próximas de zero devem causar o mesmo resultado sem a necessidade de tanto tempo de exposição. De qualquer forma, ainda são necessárias mais pesquisas para termos certeza disso. No fundo, já que o frio tem a capacidade de provocar reações tão benéficas em nosso corpo, nós podemos, ou talvez até devemos, usá-lo como mais uma ferramenta para nos tornarmos mais saudáveis, focados e presentes em nossa vida. Além disso, fora o impacto positivo em nosso humor, a alta densidade de receptores térmicos de frio presentes em nossa pele envia uma quantidade gigantesca de impulsos elétricos das terminações nervosas periféricas para o cérebro. Reação essa que, pelo fato de ter um efeito antidepressivo, te ajuda a sair do desânimo nos dias difíceis. E o melhor de tudo é que não custa nada, ou na pior das hipóteses, custa muito pouco. Veja, quando digo exposição ao frio, estou me referindo à imersão em água fria, onde você fica dos pés até o pescoço coberto de água, ou então a banho frio de chuveiro mesmo, apesar de ser a opção menos eficiente por se tratar de uma água que nem sempre é tão gelada como deveria, pois na imersão você consegue adicionar gelo na água para deixá-la fria o suficiente. O protocolo para melhorar seu foco e saúde mental é bem simples. Basta você entrar em contato com uma água bem gelada por alguns minutos, tentar manter a calma e depois sair. Simples assim. Mas você também pode abordar isso de uma forma mais sistemática. Por exemplo, você pode lidar com a exposição ao frio da mesma forma que lida com um exercício físico. Ou seja, da mesma forma que você estabelece uma quantidade de repetições e séries para um exercício e vai progredindo a dificuldade à medida em que for ficando mais fácil, você pode estabelecer uma certa temperatura e uma quantidade específica de tempo que seja desafiadora e ao mesmo tempo segura. E aí, conforme for ficando fácil, você vai diminuindo a temperatura e aumentando o tempo até uns 5 minutos no máximo. Bom, agora aqui vão algumas respostas para as perguntas mais frequentes sobre isso. Primeira pergunta: o quão fria deve ser a água? Pelo fato de cada pessoa ter uma resistência diferente ao frio, não dá para dizer uma temperatura exata para se começar, mas como regra geral, a temperatura deve estar abaixo de 15 graus para ser efetiva. Mas quanto abaixo? Bem, o suficiente para que você sinta o impulso de querer sair, mas consiga permanecer de forma segura. Segunda pergunta: qual é o melhor momento do dia para se expor ao frio? É importante entender que a temperatura do nosso corpo varia ao longo do dia. Como você pode ver nesse gráfico aqui, a temperatura corporal mais baixa costuma estar cerca de 2 horas antes de acordarmos,
E aí ela vai aumentando gradualmente ao longo do dia e depois começa a diminuir novamente à medida em que nos aproximamos da hora de dormir. Considerando que a exposição ao frio aumenta a temperatura do corpo, faz mais sentido colocar essa prática logo pela manhã e assim acelerar a tendência natural do corpo de esquentar. Mas nada te impede de fazer isso no início da tarde também, principalmente depois do almoço. Assim você evita a sensação de sono e preguiça que é típica nesse horário. Só não é recomendável fazer isso à noite, pois pode acabar atrapalhando o seu sono. Terceira pergunta: com que frequência deve ser feita a exposição deliberada ao frio? Os estudos apontam para um limiar de 11 minutos no total por semana, dividido em 2 ou 4 sessões. Esse limiar não é rígido e é mais voltado para o aumento do metabolismo do que para os benefícios mentais. No entanto, é um bom número a ser considerado se sentir que precisa de uma meta inicial para se manter consistente. Quarta pergunta: como resistir ao frio? Existem basicamente 2 maneiras de fazer isso, e nenhuma delas é fácil. A primeira é simplesmente enfrentar o sofrimento esperando que ele termine. Já a segunda é controlar a respiração a fim de se acalmar e se concentrar nisso até terminar. Quinta pergunta: faço musculação. Isso vai prejudicar meus ganhos? Sim, esse é provavelmente o único ponto negativo dessa prática. Se você fizer um banho de imersão em uma água muito gelada logo após o treino, o processo anti-inflamatório dessa prática vai prejudicar a hipertrofia. Portanto, para evitar isso, é recomendado esperar um intervalo de tempo mínimo de pelo menos 4 a 6 horas após o último treino realizado. Sexta pergunta: se o estresse de forma geral é ruim, por que o estresse do frio pode ser bom para mim? Não há evidências de que uma exposição curta ao frio tenha efeitos negativos. No entanto, é uma experiência realmente estressante. Mas quando falamos sobre estresse, é importante diferenciarmos o estresse ruim do estresse bom. O estresse ruim, que também é conhecido como distresse, costuma ocorrer quando algo desconfortável, inesperado ou contra nossa vontade acontece e não sabemos como lidar. E quando esse tipo de estresse acontece frequentemente e por muito tempo, ele pode acabar desencadeando problemas como ansiedade, depressão e burnout. Já o estresse bom, que também é chamado de eustresse, ocorre quando passamos por uma situação estressante, mas a enxergamos como algo importante, necessário e até benéfico para a nossa evolução. No fundo, nenhuma situação estressante é intrinsecamente negativa. O que definirá se ela fará bem ou mal é a perspectiva que temos sobre ela. Por exemplo, se você obrigar uma pessoa a tomar banho gelado e ela acreditar que tomar banho gelado é algo negativo, perigoso e nocivo, isso vai causar um estresse negativo que elevará seu cortisol nas alturas. Mas se essa mesma pessoa assistir esse vídeo, reconhecer os benefícios dessa prática e deliberadamente resolver tomar um banho gelado, ela terá uma grande elevação nos níveis de adrenalina, dopamina, mas provavelmente não de cortisol. É por isso que fazer uma atividade desconfortável e às vezes até dolorosa precisa ser de forma deliberada para que seja realmente benéfica. Caso contrário, ela poderá gerar mais prejuízo do que benefício. Com isso, podemos dizer que agora você já conhece os benefícios mentais que o frio pode te proporcionar. Mas antes de terminar, quero te recomendar que respeite seus limites, faça suas pesquisas por conta própria e se tiver algum problema sério de saúde, converse com seu médico antes de inserir essa prática na sua rotina, pois assim você não precisará acreditar apenas em mim e poderá fazer isso de forma segura e benéfica. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.